Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre seu lar e sobre sua família. Nesta manhã do dia 16 de junho de 2025, eu estou falando com você aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesta manhã, eu te peço que antes de você ouvir essa mensagem até o fim, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seu colega de trabalho, que com certeza alguém está precisando ouvir a palavra do Senhor nesse dia. Amém? O texto hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 a 22, que assim nos fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa é uma palavra, muito atual, e com certeza o Espírito Santo estará falando ao nosso coração. Qual era o contexto dessa mensagem? O contexto histórico reinante ali. Essa foi uma ocasião em que o Senhor Jesus pediu para João escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia, alertando sobre a situação de cada uma delas. E aqui nós deparamos com a situação da igreja de Laodiceia. O Senhor diz que essa igreja de Laodiceia, ela era uma igreja morna, ou seja, nem quente nem fria. Isso quer dizer que essa igreja ela era indiferente ao chamado de Deus. Ela não cumpria os propósitos de Deus. Em outras palavras, o Senhor quer dizer que essa igreja era uma igreja ociosa e preguiçosa. Uma igreja ociosa e preguiçosa. Quando eu leio essa passagem, eu lembro que lá no início da minha caminhada com Cristo, novo convertido, eu ouvia as irmãs da igreja cantar aquele corinho, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. E o crente que está ocioso e preguiçoso é o alvo predileto de Satanás. Satanás atira suas setas, seus dardos inflamados na mente dessas pessoas, e as pessoas acabam desviando a sua atenção de Cristo e cometendo torpezas, cometendo pecados. E assim como a chama do amor, irmãos, ela pode ser reacesa no casamento, daquelas pessoas que estão passando crise nos seus casamentos, assim também o Espírito Santo, ele pode reacender a chama no coração do crente pelos perdidos. Isso ocorre através do serviço, da adoração e do estudo da palavra de Deus. Eu sou apaixonado por evangelismo. O serviço na seara do Senhor que eu mais gosto de fazer é o evangelismo e depois o ensino da palavra de Deus. Sou apaixonado por essas duas áreas da seara do Senhor. E, irmãos, como é que a igreja de Laodiceia se achava uma igreja rica e feliz, mas Jesus diz que ela é infeliz, miserável, pobre e nu. Ela podia até ser rica e feliz, materialmente falando, mas espiritualmente, para Deus, ela era uma igreja infeliz, miserável, pobre e nua. Está ali no versículo 15, dessa mesma
no capítulo 3, que diz, de Apocalipse, que diz: conheço as obras que você realiza e que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é nem quente nem frio, estou pronto a vomitá-la da minha boca. Amém? Então, essa Senhor, uma igreja que causava nojo ao Senhor, né? Então, ela não estava no centro da vontade de Deus, e isso era muito grave. Então, o que Jesus faz? Jesus bate a porta, né, dos corações para entrar, para cear e para fazer morada, né? Então, Jesus diz ali, ó, no versículo 20, né, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tá? Então Jesus, ele bate as portas dos corações, né? Dia após dia, ele quer entrar nos corações das pessoas. Não só ele quer entrar e cear com essa pessoa, ou seja, comer, né, alguma coisa e com essa pessoa, na casa dessa pessoa, no coração dessa pessoa, e também fazer morada ali no coração dessa pessoa através do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que quando nós reconhecemos Jesus, né, quando reconhecemos que Ele é Filho de Deus e reconhecemos, né, Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Então, o Deus não quer somente entrar e cear, mas Ele quer morar em nós. Amém? Isso nos possibilita a salvação das nossas almas e também a comunhão com o ser divino. Amém? Então, Deus deseja relacionar-se com a gente, né? Deus deseja relacionar-se com o ser humano. Então, aquele relacionamento lá do Jardim do Éden, que era perfeito, foi rompido por causa do pecado. E o Senhor Jesus, ele bate a porta para entrar, cear conosco, fazer morada e nos possibilitar novamente obter aquela situação reinante lá no Jardim do Éden. E não é só entrar, cear e fazer morada, ele deseja ter intimidade para conosco, né? Ter intimidade com Jesus. O que é ter intimidade com Jesus? É crer e confiar em Jesus, né, como Senhor, como Salvador, como provedor, né, das nossas necessidades. Significa confessar, que nós devemos confessar a Ele os nossos pecados, né, clamando por socorro nas nossas lutas diárias, né? Todos os dias nós temos lutas para vencer. E com o suporte, o apoio do Senhor Jesus Cristo, tudo isso se torna bem mais fácil, né? Mas Jesus não só quer entrar, não, somente cear, somente fazer morada, somente ter intimidade, né? Mas ele deseja caminhar junto conosco, né? Ou seja, nós devemos seguir os passos do Senhor Jesus, devemos seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Por quê? Porque os caminhos do Senhor, né, são caminhos de paz, caminhos de amor, caminhos de justiça, caminhos de prosperidade, né? Então, eu, pelo menos, todo dia pela manhã, quando acordo e também ao me deitar, eu converso com o Senhor, né, e peço a Ele que me dê saúde física, mental e espiritual e que supra cada uma das minhas necessidades, né? Sejam elas financeiras, profissionais ou ministeriais. Sem o Senhor, sem a ajuda do Senhor, é quase impossível que nós venhamos vencer as dificuldades cotidianas. Em quarto lugar, devemos perseverar e lutar até o fim para desfrutar da vida eterna na Jerusalém Celestial que Jesus foi preparar, né? Lá em João, capítulo 14, versos de 1 a 3, né, o Senhor Jesus diz que na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar lugar para vocês, e depois voltarei para buscá-los, né, para levá-los comigo, para que onde eu esteja, vós sejais também. Aleluia. Então, o desejo do Senhor Jesus é entrar em nossos corações, cear conosco, ter intimidade conosco, né? Caminhar junto conosco, mas estar conosco para sempre, desfrutando
né, das maravilhas de Deus na Jerusalém Celestial. Amém? Então, irmãos, nós devemos ter tudo isso em mente, né? Nós não podemos ser como a igreja, né, de Laodiceia, né? A Laodiceia desprezava as coisas espirituais e tinha prazeres, né, das coisas mundanas, né? Dinheiro, né? Dinheiro, pseudo-segurança, bens materiais, né? E tudo isso podem ser perigosos, porque a sua satisfação é temporária, né? Nos torna indiferentes à oferta divina de salvação e vida eterna, né? Então, devemos ter cuidado, né? Porque assim como os moradores de Laodiceia, nós não podemos trocar o principal pelo secundário. Qual é o principal? É a nossa salvação, é a nossa vida eterna com Deus na Jerusalém Celestial, na glória eterna. E o secundário são essas coisas, né? Dinheiro, bens materiais, né? Tudo isso vai ficar aqui, né? Tudo isso, quando nós partirmos deste mundo, vai ficar aqui. Tem um dito popular que caixão não tem, né, gaveta para guardar coisas materiais, né? Nós viemos a este mundo e nós sairemos dele. A única coisa que nós levamos, né, dessa vida são as nossas obras, né? E aquilo que você tem feito, né? Será que é do agrado do Senhor? Que o Senhor se agrada do seu procedimento, o Senhor se agrada das suas palavras, o Senhor se agrada das suas atitudes? Amém? Então, não troque, né, o principal pelo secundário. Jesus tem para nós vida e vida com abundância. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe você nesta manhã. Eu te peço ainda que você, se for possível, adquirir os nossos livros, né? Nossos novos lançamentos, que o Evangelismo, uma tarefa inadiável, e nas profundezas do Espírito, tá? Você pode encontrá-los na editora Wiclap, aí nas redes sociais, na internet. Amém? Então, que o Senhor Jesus te abençoe nesta manhã, que você tenha uma semana abençoada na unção e na direção do teu Espírito, no aconchego do seu lar e na comunhão com seus familiares e amigos. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus, ó Pai, eu louvo, glorifico e exalto o teu nome na beleza da sua santidade, porque somente tu, ó Deus, tens a palavra de vida e de vitória para nos conceder. Pai, em nome de Jesus, que não somente eu, meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, mas todas essas pessoas que ouvirem essa mensagem, Pai, possam receber o toque do teu Espírito Santo, que tu possa, Pai, que elas possam, em nome de Jesus, abrir os seus corações e permitir que o Senhor Jesus Cristo entre no seu coração, entre na sua casa, ali venha cear com ele, venha fazer morada através do Espírito Santo e venha fazer, Pai, com que essa pessoa obtenha salvação e passe a viver em novidade de vida para a honra, glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos nesta manhã e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.